galera! Hoje o quadro Quer Que Desenhe da nossa série Temas Ilustrados Ensino Médio será sobre a compreensão da origem e evolução das células, tema fundamental não só para a ciência, mas também em relação às práticas de medicina, agricultura, biotecnologia e dentre outras áreas. Por essa razão, o vídeo de hoje abordará, em especial, um tipo celular em termos de evolução, bem como suas propriedades básicas, denominado de procariontes. Então aproveita, já curte esse vídeo e manda para os amigos. Agora vamos lá! A maioria dos organismos vivos são compostos por uma única célula. Outros, como nós, são vastos complexos multicelulares. Contudo, mesmo para o agregado de centenas de células, todos os organismos foram gerados a partir da divisão celular de uma única célula, que foi o veículo para toda a informação hereditária que definiu cada espécie. Mas afinal, como a primeira célula se desenvolveu? Provavelmente, a vida apareceu há pelo menos 3,8 bilhões de anos e aproximadamente 750 milhões de anos após o planeta Terra ter sido formado. Como a vida originou-se e como a primeira célula surgiu ainda são assuntos de especulações, uma vez que esses eventos não possam ser reproduzidos. Contudo, admite-se que as primeiras células que surgiram na Terra foram as procarióticas, pois diversos experimentos fornecem evidências importantes da direção de algumas etapas desse processo. Presume-se que na Terra primitiva, sua atmosfera era composta por vapor de água, amônia, metano, hidrogênio, sulfeto de hidrogênio e gás carbônico. Estudos demonstraram que moléculas orgânicas simples poderiam formar-se espontaneamente sob essas condições, dada uma fonte de energia que combinaram-se quimicamente e constituíram os primeiros compostos contendo carbono. Tais compostos orgânicos evoluíram para a formação de macromoléculas, que possuem a característica de se autorreplicar. Atualmente, sabemos que há dois tipos principais de macromoléculas informativas, os ácidos nucleicos e as proteínas. Porém, somente os ácidos nucleicos são capazes de controlar a sua autorreplicação, sendo provável que o código genético tenha se originado, talvez primeiro com o RNA e em seguida com o DNA, produzindo células capazes de se auto-perpetuar. Não havendo oxigênio na atmosfera, é possível que os primeiros procariontes tenham sido heterotróficos e anaeróbicos. Todavia, essa situação é autolimitante e por isso as células precisaram desenvolver seus próprios mecanismos para a geração de energia e síntese de moléculas necessárias para sua replicação. Portanto, presume-se que a seguinte etapa evolutiva tenha sido a fotossíntese, permitindo às células captar energia da luz solar para realizar tais atividades. Como consequência da fotossíntese, houve a liberação do oxigênio, mudando o ambiente da Terra no qual as células estavam em desenvolvimento. Graças à atividade fotossintética das células, surgiram os procariontes autotróficos e aeróbicos, sendo a partir desses que originaram-se organismos mais complexos, como os eucariontes. A maioria das células procarióticas são pequenas e simples na sua aparência externa, vivendo como indivíduos independentes ou em comunidades organizadas de forma livre. São esféricas ou em forma de bastonete e medem poucos micrômetros em dimensão linear. O conteúdo de DNA varia entre 0,6 a 5 milhões de pares de bases, uma quantidade suficiente para codificar aproximadamente 5.000 proteínas diferentes. Frequentemente apresentam uma capa protetora resistente, chamada de parede celular, e internamente a essa estrutura está a membrana plasmática. Enquanto que a parede celular é porosa e facilmente penetrada por uma variedade de moléculas, a membrana plasmática fornece a separação funcional entre o ambiente externo e o interior da célula, que possui um único compartimento citoplasmático contendo DNA, RNA, proteínas e muitas outras moléculas necessárias à sua vida. No interior das células procarióticas não há nenhuma membrana delimitando compartimentos ou estruturas internas organizadas e discerníveis, sendo uma característica marcante desse tipo celular. O seu DNA, que é circular, está localizado dentro de uma região chamada nucleóide, e o seu citoplasma também é praticamente desprovido de estruturas membranosas e não possui organelas, com exceção dos ribossomos. As células procarióticas não fazem divisão celular por mitose e meiose. O DNA é duplicado e as duas cópias são separadas pelo crescimento de uma membrana celular intermediária que divide a célula original em duas. Esse processo é conhecido como fissão binária, onde os procariontes se reproduzem assexuadamente. Quase todos os procariontes respiram anaerobicamente. Muitas células procarióticas também têm extensões longas e móveis chamadas flagelos, que possibilitam a locomoção da célula. Possuem também estruturas denominadas pilos, responsáveis pela fixação da bactéria ao meio.
Todo esse processo evolutivo foi capaz de criar nas células procarióticas a maior diversidade bioquímica existente, onde tais células podem viver em uma variedade de ambientes. As espécies organotróficas podem utilizar qualquer tipo de molécula orgânica como alimento. As fototróficas captam energia luminosa de diferentes maneiras, e as litotróficas podem alimentar-se de nutrientes inorgânicos, suprindo suas necessidades energéticas por meio de qualquer composto químico que ocorra no ambiente. Os procariotos foram divididos em dois grupos de acordo com suas análises genômicas, as arqueobactérias e as eubactérias, que divergiram precocemente na evolução. Algumas arqueobactérias vivem em ambientes extremos, inabitados por humanos, sendo encontradas habitando pântanos, esgotos, profundezas oceânicas, ambientes salinos, ácidos e quentes. Podem também habitar ambientes menos extremos, como solos, lagos e até mesmo o estômago de gados. Na aparência externa e em relação ao metabolismo e à conversão de energia, são semelhantes às eubactérias, porém, as arqueias são semelhantes aos eucariotos em relação à maquinaria de processamento da informação genética. As eubactérias incluem as formas comuns das bactérias atuais, um grande grupo de organismos que vivem em uma ampla variedade de ambientes, incluindo solo, água e outros organismos, como por exemplo patógenos humanos. Também fazem parte desse grupo as cianobactérias, que são os maiores e mais complexos procariotos. A seleção natural favoreceu as células procarióticas capazes de se reproduzir com mais rapidez. Presumivelmente por essa razão, a maioria das células procarióticas possuem pouquíssimo material supérfluo em seus genomas, que são pequenos, com genes localizados muito próximos uns dos outros. Devido ao seu genoma pequeno, tornou-se fácil determinar as sequências genômicas completas, permitindo compararmos os 3 domínios dos organismos vivos, bactérias, arqueias e eucariotos, verificando quais genes são comuns a todos e que devem, portanto, ter estado presentes na célula que foi o ancestral comum de todos os seres vivos atuais. Que viagem, né? Se interessou? Então continue nos acompanhando aqui. Acesse o nosso site e confira também o nosso canal do YouTube. Curta, comenta, salva, compartilha. Já pensou se esse conteúdo ajudar mais amigos? Aproveitem! Até a próxima, pessoal!